Seja bem-vindo às nossas conversas pascais. Hoje é Sábado Santo, um dia alitúrgico, porque neste dia de Sábado Santo não se celebra a missa. A Igreja como que fica debruçada sobre o Santo Sepulcro a contemplar o mistério do Senhor morto. O que é que se passa entre a morte e a ressurreição, que nós celebramos amanhã, no domingo de Páscoa? Para iluminar este mistério, que aliás a Igreja proclama no Credo, quando, sobretudo no símbolo dos apóstolos, a Igreja professa: foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia. Que mistério é este, a descida de Jesus aos infernos? Para iluminar este mistério, nós temos duas passagens da Escritura. Uma é a resposta que Jesus dá ao pedido, à súplica do bom ladrão: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E a resposta de Jesus foi: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. O advérbio temporal hoje é muito importante no Evangelho de São Lucas. Aparece no princípio do Evangelho, quando Jesus vai à sinagoga de Nazaré, lê as Escrituras, uma passagem do profeta Isaías, e conclui dizendo, depois de ler o texto: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, fecha o livro, enrola o livro e senta-se e depois diz: hoje cumpriu-se a mim esta Escritura que acabaste de escutar. Hoje cumpriu-se esta Escritura que acabaste de escutar, porque Ele é aquele sobre o qual repousa o Espírito de Deus, o Messias, o Filho de Deus. Este mesmo advérbio temporal aparece no encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu queria ver o Senhor, era pequenino, subia a um sicômoro. Jesus passou, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa que hoje quero ficar em tua casa. E no final deste encontro, que foi uma conversão, uma experiência de conversão de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, Jesus diz: hoje entrou a salvação nesta casa. E é aqui, nesta passagem da narrativa da paixão, que na resposta que Jesus dá ao bom ladrão diz: hoje estarás comigo no paraíso. Outra passagem da Escritura é um texto de São Pedro, na sua primeira carta, onde diz: foi então que foi pregar também aos espíritos cativos. E o texto começa: também Cristo padeceu pelos pecados, de uma vez para sempre, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto na carne, mas vivificado no espírito, foi então que foi pregar também aos espíritos cativos. É um texto complexo, os exegetas e os teólogos discutem sobre o sentido que há de ter este texto, mas eu julgo que neste contexto da celebração do Sábado Santo ele ilumina. Ou seja, a descida de Jesus aos infernos é o ponto final do mistério da redenção. Nós costumamos dizer, e é bem verdade, que a redenção do mundo deu-se na cruz, e é verdade. Mas a cruz não pode ser não pode ser separada do que vem a seguir, da sepultura. Ele foi sepultado, da morte, da sepultura e da descida aos infernos. Eu penso até que é na descida aos infernos que se cumpre finalmente, se consuma o mistério da redenção. Foi na cruz porque a morte de Jesus na cruz é a radicalização da obediência filial. Como de resto São Paulo canta no hino que lhe é anterior, da carta aos Filipenses, que é o hino kenótico, o despojamento total de Jesus. Ele que era de condição divina despojou-se dessa forma divina e fez-se obediente até à morte e morte de cruz. Na tradição espiritual da paixão do Senhor, há uma ligação entre o Calvário e a árvore do paraíso,
a árvore do fruto da vida, do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore cujo fruto Adão e Eva e Adão não deviam comer, foi o lugar da desobediência, e esta desobediência significava que Adão e Eva, tentados pela serpente, quiseram ser como Deus. Todo o pecado original e todos os outros pecados que dele se derivam, ou que são a sua materialização, como eu disse já no vídeo anterior, são a manifestação em atos concretos de que o pecador deseja ser como Deus. E as consequências deste desejo de ser como Deus são frustrantes. O pecado de Eva oferecer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, está como que a oferecer a Adão a plena felicidade, porque ser como Deus é ser plenamente feliz. E por isso o pecado original é a tentativa ou a ilusão de o homem pensar que pode oferecer o paraíso aos outros. A mulher oferecer o paraíso ao homem, o homem oferecer o paraíso à mulher. Mas ninguém pode oferecer o paraíso ao outro neste mundo. Não é? Só Deus é que pode oferecer o paraíso. Portanto, o pecado é uma pretensão do homem querer ser como Deus, e está o resultado catastrófico das suas consequências, que simbolicamente são expressas pela expulsão do paraíso. Portanto, o pecado e como consequência também a própria morte foi a obra do homem e em todos os homens, porque cada um de nós é como Adão, todos os homens são Adão, todas as mulheres são Eva. Isto é, todos nós queremos ser como Deus no exercício da nossa liberdade. Ora, Jesus Cristo é o novo Adão e ele vence o pecado do mundo porque ele é pura obediência filial. Por isso, a morte de Cristo, disse já ontem na meditação, é no fundo, historicamente, Jesus Cristo é executado, é condenado à morte pelas autoridades judaicas e pelas autoridades romanas, mas por trás das autoridades judaicas e das autoridades romanas está o demónio, está o diabo que o tentou no princípio, e o diabo que, através das causas segundas de Judas, das autoridades romanas e judaicas, condena Jesus à morte, obrigando-o a levando-o a dar um testemunho da sua verdadeira filiação, porque ele é o Filho de Deus, obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, o pecado é redimido na cruz, porque o primeiro Adão era desobediente, Adão e Eva foram desobedientes, como todos os homens e todas as mulheres são desobedientes quando pecam. O novo Adão e a nova Eva, Jesus Cristo e a sua mãe Nossa Senhora, são aqueles que plenamente obedientes. Faça-se a mim segundo a tua palavra, é a atitude fundamental de Nossa Senhora. Eis aqui para fazer a tua vontade. É a atitude fundamental de Jesus em toda a sua vida. A carta aos Hebreus cita um salmo em que diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade, e cita este salmo para interpretar toda a existência de Jesus no mistério da encarnação, do nascimento até à morte e até à glória. Ele é a encarnação plena da vontade de Deus. E aí ele venceu o pecado e venceu a morte. Ele é o novo Adão, como Nossa Senhora é a nova Eva, e depois, a partir deste mistério, como vamos ver depois na Páscoa da Ressurreição, este mistério passa à comunidade cristã, à Igreja, que é a nova Eva, que é a nova Jerusalém, representada é Nossa Senhora, é a Igreja, não é? É a Igreja, e a Igreja, nas suas notas fundamentais da santidade, da unidade, da catolicidade, é realmente a comunidade, corpo de Cristo, templo vivo da Santíssima Trindade, povo de Deus. Portanto, é a Igreja que continua na história o mistério da encarnação redentora. Não é? Portanto, assim como o antigo Adão foi a origem da humanidade, o novo Adão é a origem da humanidade renovada, que é o mistério da Igreja. Portanto, a redenção deu-se na cruz, é verdade. Mas continua, e penso que o ponto final, porque senão
Se a redenção fosse apenas para as gerações presentes e para as futuras, era uma grande, não seria universal. E, portanto, a descida aos infernos faz parte do nosso credo porque tem a ver com as gerações passadas, desde a criação. E encontramos um texto na Sagrada Escritura, justamente no Evangelho de São Lucas, a referência às promessas de Deus e àqueles que esperavam a consolação de Israel. Isto encontra-se logo nos Evangelhos da infância. Os que andavam na expectativa esperavam a consolação de Israel, e que nos Evangelhos da infância isto é dito nos hinos que são proclamados por Nossa Senhora, por Zacarias e por velho Simeão. Portanto, a consolação de Israel não é apenas dos presentes, dos atuais, do tempo de Jesus, mas das gerações passadas. Aqui depois a carta aos Hebreus dirá Cristo ontem, hoje e amanhã e para sempre. Portanto, a descida ao Sheol é a descida ao lugar dos mortos, daqueles que, no lugar dos mortos, esperavam a consolação de Israel. Não é? Os patriarcas, desde Adão, os patriarcas, nós temos uma linda homilia que é lida, antiga, que é lida neste sábado santo, em que contempla o mistério da descida de Jesus aos infernos nestes termos. Eu te ordeno, diz Jesus a Adão, a pescoá-lo, toma-o pelas mãos, eu te ordeno, desperta tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te diante dos mortos e a sua vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, minha imagem. E semelhança, levanta-te, saiamos daqui, tu a mim e eu em ti, como um só. Portanto, esta homilia antiga contempla o mistério, não é uma descrição, mas é uma contemplação do mistério que se realizou neste sábado santo, o mistério da descida aos infernos. E é nesse mistério que já o próprio bom ladrão participa. Nós temos esses dois textos, o texto de São Lucas, a palavra de Jesus ao bom ladrão, a promessa de Jesus ao bom ladrão, hoje estás comigo no paraíso, e a palavra de São Pedro, que se refere a ir, ele vai pregar aos cativos da morte, não é? No lugar do esquecimento. Portanto, é muito importante porque, no fundo, o paraíso é ele próprio. O paraíso é Jesus Cristo. Assim como Orígenes dizia que ele é o reino de Deus em pessoa, aquele que realiza plenamente a vontade de Deus. Nós vimos ontem aquela palavra de São que é transmitida por São João: tudo está consumido, tudo está consumado, tudo consumatum est. Chegou tudo ao seu fim, tetelestai, tudo foi levado ao seu telas, ao seu fim. Ele realizou. Ele é o homem que realiza plenamente o sonho de Deus acerca da humanidade. Ele é o novo Adão, de tal modo que nós podemos até dizer que é a partir do novo Adão que nós podemos ver o antigo, não é? A história começa a partir deste mistério da encarnação redentora e a descida de Jesus ao lugar dos mortos, da alma humana de Jesus, do Verbo de Deus, não é? Porque o corpo está lá, no sepulcro, e também o sepulcro tem uma simbologia impressionante. Por um lado, é um lugar físico que nós ainda podemos, como peregrinos, ir visitá-lo a Jerusalém, segundo a tradição, não é? Que diz que aquele terá sido o lugar, o Santo Sepulcro. Eu já tive essa graça, esse privilégio de lá entrar duas vezes já estive lá na Terra Santa e espero, se Deus quiser, ainda lá voltar, para saborear aqueles lugares onde por aqui o Senhor terá passado, não é? Passou. Mas o túmulo, diz tanto os sinóticos como São João, era um túmulo novo. Ainda ninguém tinha sido sepultado lá. Ele não tinha sido corrompido pela morte, não é? Era uma espécie do paraíso original, antes do pecado, não é? Portanto, ainda não tinha sido inaugurado. E São João diz ainda mais que havia um horto perto do lugar onde Jesus foi crucificado, havia um horto e nele um sepulcro, o que nos faz lembrar do jardim original, onde a história de novo
recomeça a história da salvação, da recapitulação escatológica, como dizia Santo Ireneu num dos seus textos. Portanto, a alma humana de Jesus e o Verbo de Deus desce ao túmulo. E aí, nessa descida, o bom ladrão o acompanha e vai anunciar a boa nova, o Evangelho, aos que estavam no túmulo. E aí, no Sheol. E o Sheol é o lugar dos mortos indiferenciado. Neles estavam os justos e neles estavam os criminosos, os bons e os maus. Estavam todos lá, no mesmo lugar, no meio das sombras, na terra do esquecimento. E o Verbo de Deus vai anunciar a todos, aos bons e aos maus, o Evangelho da salvação. Aqueles que acreditam, que correspondem aos santos patriarcas, os santos profetas, a todas essas figuras do Antigo Testamento, ou então, se quisermos, também alargando universalmente, porque a salvação é universal, é oferecida a todos os homens, também os homens de boa vontade, das outras culturas e de outras religiões, que se tinham deixado conduzir pela sabedoria, pela reta consciência, porque tudo é uma preparação para a própria filosofia, diziam o padre da Igreja Antiga, é uma preparação do Evangelho para as culturas, as civilizações. Tenho estado ocupado nesses últimas semanas a ler a história das civilizações, a história da humanidade, da vida desde o princípio, e eu questionava muito quando lia as civilizações antigas, antes das próprias grandes civilizações, por exemplo, a civilização do Egito, a civilização grega, a civilização romana, ou as civilizações descobertas pelos espanhóis e pelos portugueses na América Latina, os aztecas, os incas, todas aquelas civilizações, culturas africanas, algumas das quais já tive a ocasião de visitar lá em África ou na América Latina, toda essa população mundial das gerações anteriores, a salvação é oferecida a todos. E todos aqueles que esperavam a consolação de Deus, o povo de Deus e os outros povos, porque Israel é chamado a ser uma luz das nações. Pronto, acreditando na revelação em Israel, nós temos uma luz que ilumina todos os povos, e como a Igreja é também sinal de salvação para todos os povos, nós podemos acreditar que a salvação é oferecida a todos, porque nós temos em Israel no Antigo Testamento e temos a Igreja no Novo Testamento, os Evangelhos no Novo Testamento, e a Igreja, a história da Igreja é a história da salvação anunciada para todos, oferecida a todos. E aqueles que abriram o coração, como diz no Apocalipse, aquela passagem em que diz: estou à porta e bato, se abrires o coração eu entro, se não abrires o coração eu passo adiante. Portanto, a salvação é oferecida a todos. Todos são chamados, diz São Paulo numa das suas cartas, mas poucos os eleitos, não é? Este mistério. Todos são chamados, mas poucos são os eleitos, isto é, nem todos acolhem, não é? Nós temos Judas, temos os inimigos da Igreja, não é? Os inimigos de Cristo, os inimigos da Igreja. O Papa João Paulo II, não diria, o Papa Paulo VI, Bento XVI, diziam, Paulo VI falava no fumo de Satanás, na Igreja, Bento XVI falava nos inimigos da Igreja que estão dentro da Igreja. Portanto, nem todos acolhem. Jesus falava no coração empedernido, duro, daqueles que não aceitam a palavra de Deus, a revelação, os mandamentos, que continuam, tal como o velho Adão, a querer fazer a sua vontade, a pensar que podem construir o paraíso nesta terra, não é? Portanto, a salvação é oferecida a todos. Deus quer a salvação de todos. E estes todos são os antes de Cristo, os do seu tempo e das gerações futuras. E por isso a descida de Jesus, da alma humana de Jesus e do Verbo de Deus, porque o seu corpo estava lá no sepulcro, no jardim, inaugurando o sepulcro, e depois dele mais ninguém foi aí sepultado, tornou-se símbolo
da vida, da vitória da vida sobre a morte, Jesus foi anunciar na descida aos infernos, ele oferece a salvação a todos. E há uns que acreditam, e os que acreditam e que esperavam, que usando a linguagem dos evangelhos, esperavam a consolação de Deus, esses, como Adão, e como esta narrativa desta homilia antiga, ele pega neles nas mãos e leva-os no domingo de Páscoa em cortejo triunfal para o paraíso cujas portas são reabertas. As portas do inferno, as portas do paraíso foram fechadas depois do pecado original de Eva e de Adão e são reabertas pelo novo Adão, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Este é o paraíso. Mas também é interessante que, do ponto de vista dogmático, na escatologia, nós acreditamos que os novíssimos são estes três: morte, hostes quatro, se quisermos, morte, juízo, inferno e paraíso. Portanto, e quando é que nós podemos dizer o paraíso? O inferno é a radical rejeição do mistério da encarnação, não é? E, portanto, a perdição total, eterna, não é? E praticamente nós podemos dizer que foi no Sábado Santo que tem início o inferno em sentido cristão, ou seja, da perdição radical, não é? Porque foi dada a última oportunidade aos que tinham o coração empedernido de se salvarem, de se converterem. E o Verbo de Deus não desce mais aos infernos. Foi uma vez só. Foi dada essa última oportunidade às almas que estavam no Sheol, no lugar dos mortos, de se abrirem. E até o Sheol, o inferno, tornou-se a partir daí o lugar exclusivo dos demónios e daqueles que se colocam ao seu serviço, deixam-se levar por ele. Pronto, é um mistério tão profundo este do Sábado Santo, não é? E também ilumina aquilo que acontece depois da morte àqueles que morrem no Senhor. O cristão é chamado a viver no Senhor e a morrer no Senhor. Daí vem, já iniciaram, já vimos na Sexta-feira Santa que do lado aberto de Jesus, no sangue e na água, se representa o mistério da Igreja e o mistério dos sacramentos. A ferida, o lado aberto, é aquela ferida que abre o coração de Deus, que abre o caminho ao coração de Deus. E aí, de facto, naquele gesto está presente a simbologia do templo. Nos sinóticos, o véu do templo rasga-se em duas partes quando Jesus morre, mas em São João não há a cena do véu do templo que se rasga, mas sim a abertura do lado, porque Jesus é o Cordeiro de Deus e o seu corpo é o Cordeiro de Deus. Ele morre no momento em que os cordeiros eram imolados, e aquele gesto, aquele mistério da abertura do lado não era só para verificar a morte, estava verdadeiramente morto, mas sim também tem um sentido misterioso, profundo. É a abertura da porta que introduz ao coração de Deus. Por isso é que São Boaventura tem aquela frase que eu citei ontem, quando se pergunta por que é que o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança, para que através da ferida visível tenhamos acesso à ferida invisível do amor do qual todos nós nascemos. E este mistério da salvação é oferecido às almas dos que faleceram e que estavam no Sheol, aqueles que esperavam a consolação de Israel. Quem não esperava a consolação de Israel ficou lá. Então o Sheol tornou-se o inferno cristão, não é? O inferno na noção cristã. Porque o inferno não é uma criação divina. O inferno é uma consequência de uma opção da inteligência e da vontade e da liberdade. Deus não criou um espaço de perdição. Esta ideia de que, às vezes se pensa, Deus criou o inferno é uma criação divina. Não, o inferno não é uma criação divina. Nós é que criamos o nosso próprio inferno, não é? É como, a seu modo,
Sartre, o filósofo francês Sartre, percebeu isso quando ele dizia: cada um de nós constrói o seu próprio inferno. Porque no exercício da minha liberdade eu apenas sou capaz de criar as minhas finitudes, não é? E quando ele diz que o inferno são os outros, ele está a dizer os outros delimitam o espaço da minha liberdade, que eu estou como dentro de um edifício fechado, não é? E por isso ele percebeu que realmente cada um cria o seu inferno, porque a felicidade que cada um de nós possa criar no exercício da sua própria liberdade, na sua obra O Existencialismo é o Humanismo, ele dizia: eu próprio construo a minha existência, eu sou autor de mim próprio. E portanto ele inverte aquela ideia da essência e da existência. A essência seria ser-me dada, eu sou o que sou por meu nascimento. Por exemplo, dito de uma forma simples, aquilo que me constitui é anterior à minha decisão de liberdade. Eu só tenho consciência de ser o que sou depois de alguns anos, não é? Antigamente dizia-se a partir da idade adulta, a partir da idade da razão, a partir dos 7 anos. Portanto, a minha essência precede a minha existência. Ora, Sartre inverte essa noção e diz: a minha existência constrói a minha própria essência, e depois ele chega a esta conclusão muito amarga de que, afinal, o que eu construo é o meu próprio inferno. Não é? Pronto, o inferno é uma construção humana da nossa liberdade. Assim como Adão, querendo ser como Deus, construiu a sua própria destruição, afinal, ele não é divino, ele é humano, é finito, não é? Assim também nós, se quisermos ser como a ovelha Adão, estamos a construir a nossa própria finitude, o nosso próprio inferno. E por isso a descida dos Jesus aos infernos, ao lugar dos mortos, o Sheol, o lugar dos mortos, era o lugar onde estavam todos os mortos, as almas, não é? Aqueles que esperavam a consolação de Israel salvam-se. Aqueles que não esperavam, ou que tinham o coração fechado e empedernido, lá permaneceram, e aí começa a noção cristã de inferno, não é? Sem retorno. Como Dante descreve na sua Divina Comédia de uma forma literária inultrapassável. Pronto, este mistério do Sábado Santo é muito importante, não tem liturgia, não celebra a missa, contempla-se o mistério da morte e do que acontece depois da morte, e que é a luz que ilumina também a nossa fé naquilo que acontece aos nossos familiares, aos cristãos e a todos os homens depois da morte. A morte é o início de uma vida ou não vida, de acordo com aquilo que cada um de nós, ao longo da nossa própria vida, foi construindo. Porque, como dizia um teólogo alemão muito famoso no século XX, as proposições escatológicas fazem parte, são a interpretação da nossa própria existência. E por isso nós podemos, se nós estivermos unidos ao Senhor, estamos no paraíso, porque o paraíso é onde se faz a vontade de Deus. E Jesus desceu aos infernos em obediência filial, não como castigo, mas em obediência filial. E esse movimento de obediência filial transforma os infernos da história em lugares de salvação, por exemplo. São Francisco de Sales percebeu muito bem isso quando no Tratado do Divino Amor diz: eu prefiro ir para o inferno em obediência do que para o paraíso em desobediência. É que obedecer a Deus é estar no paraíso. E por isso, sempre que nós estamos na graça de Deus, vivemos no paraíso, porque o paraíso é o Senhor. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz também a cada um de nós, neste tempo de celebração pascal: hoje estarás comigo no paraíso, porque estar comigo é estar na graça, é estar no céu. Carlo Acutis percebia bem isso quando ele dizia: queres ver o céu? Vai à igreja, vai à missa, ou contempla o mistério cristão, porque a comunidade cristã é a comunidade daqueles que fazem a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus atraem o paraíso para a terra. E assim o paraíso não está distante, está muito próximo de cada um de nós, ou como diz Deus no Evangelho,
O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Era isto que eu queria partilhar consigo neste dia de Sábado Santo, o dia do silêncio, mas em que se revela um mistério profundo da nossa redenção e tem implicações até para a própria antropologia teológica e para a própria espiritualidade, porque o sábado também representa o repouso. E onde o Senhor está, aí está o nosso repouso. Precisamos ao Senhor que nos dê esta graça de, nestes tempos pascais, vivermos intensamente estes mistérios, porque aqui está o sentido de toda a nossa existência e a raiz, não só da esperança, mas a raiz da transformação do mundo segundo Deus. Eu desejo-lhe, agradeço a sua atenção pela sua presença e desejo-lhe uma Santa Páscoa e até à próxima meditação, se Deus quiser.